A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você já sabe, meu caro ouvinte, estamos em nova fase de estudos da mediunidade, sua prática, seus conceitos básicos, sua origem e aplicação em nossas vidas no cotidiano e nas reuniões mediúnicas, bem como no trabalho voluntário da ação do passe e de toda a tarefa do bem que pudermos realizar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque onde houver amor, justiça e caridade, aí estará a bandeira do Evangelho de Jesus em qualquer parte. E dando continuidade ao conjunto pedagógico que estamos buscando para as nossas reflexões, a apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática, o Pentateuco Kardeciano, bem como as obras subsidiárias de Francisco Cândido Xavier, hoje vamos estudar, no módulo 1, o tema 2, Mediunidade, Metapsíquica e Parapsicologia. Os fenômenos psíquicos, do grego psique, que significa alma ou espírito, estudados pelo Espiritismo, pela metapsíquica e pela parapsicologia, têm como agente o espírito, ser humano sensível e inteligente. Para a doutrina espírita, tais fenômenos considerados naturais são de duas categorias: os mediúnicos e os anímicos. Os anímicos referem-se à própria alma ou emancipação da alma. Os primeiros são intermediados pelos médiuns. Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo, afirmou Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 159. Mediunidade é a faculdade psíquica que os médiuns possuem, manifestada de forma mais ou menos intensa e por meio de uma variedade significativa de tipos, tais como videntes, psicógrafos, audientes, musicistas de cura, etc. A prática mediúnica é denominada mediunismo. Na segunda categoria, ainda segundo o Espiritismo, temos os fenômenos anímicos, do grego anima, que significa alma, ou mais propriamente de emancipação da alma. São produzidos pelo próprio espírito encarnado, que nesta situação não age como intermediário ou intérprete do pensamento dos espíritos. Partindo-se do princípio que todo ser humano é médium, o espírito André Luiz assim conceitua animismo. Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Do livro Mecanismos da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 23, Mediunidade e Animismo, conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Temos aqui, meu caro ouvinte, muitas ocorrências que podem repontar nos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais,
com a própria inteligência encarnada, comandando manifestações ou delas participando com diligência, numa demonstração que o corpo espiritual, ou seja, o perispírito, pode efetivamente desdobrar-se e atuar com seus recursos e implementos característicos com consciência pensante e organizadora, fora do carro físico. Então, meu caro ouvinte, todos esses fenômenos anímicos vêm de nós mesmos, da nossa própria alma, de encarnados, e através da emancipação da mesma, com as propriedades do perispírito, exercemos tais funções. Então, uma vez esclarecido o âmbito da doutrina espírita no campo do mediunismo, vamos conhecer agora a metapsíquica, ou metapsiquismo, que indica, segundo a psicologia, um corpo de doutrinas sem base no método científico, que se funda na aceitação da realidade dos espíritos, fenômenos espiritistas, criptestesia, etc. A parapsicologia é uma tentativa de aplicação dos métodos científicos a esses fenômenos, usualmente inexplicados para a mesma psicologia. Esta informação está de acordo com Álvaro Cabral no Dicionário Técnico da Psicologia. A criptestesia, meu caro ouvinte, é uma sensibilidade a fenômenos cuja natureza ainda não se conhece, ou seja, uma percepção extrasensorial. A metapsíquica foi fundada por Charles Robert Richer, que viveu entre 1850 até 1935, médico francês e Prêmio Nobel de Medicina em 1913, como conclusão dos seus estudos com médiuns e, sobretudo, com pacientes obsidiados, portadores de distúrbios mentais, conforme consta em sua obra Tratado de Metapsíquica. Richer definiu a metapsíquica como ciência que tem por objeto a produção de fenômenos mecânicos ou psicológicos devidos às forças que parecem ser inteligentes ou a poderes desconhecidos, latentes na inteligência humana. Classificou os fenômenos metapsíquicos com base no estudo da mediunidade em metapsíquica subjetiva e metapsíquica objetiva, tendo como referência, respectivamente, a mediunidade de efeitos físicos e a de efeitos inteligentes da proposta espírita de Allan Kardec. Então, meu caro ouvinte, Richer considerou o trabalho realizado por Allan Kardec quando consultou os próprios habitantes do mundo espiritual, atribuindo a condição e propriedade da imortalidade da alma, ou seja, pessoas, indivíduos no mundo espiritual, os espíritos sem a roupagem física. A metapsíquica subjetiva abrange os fenômenos telecinéticos, palavra derivada de telecinesia, do grego tele e kinese, mover à distância. Significa capacidade de mover fisicamente um objeto com a força psíquica, ou seja, da mente, fazendo-o levitar, mover-se ou apenas ser abalado pela mente. Esses tipos de fenômenos metapsíquicos são denominados pela parapsicologia como TK, ou seja, telequineses, ou PK, psicoquineses. Para Richer e seguidores, a telecinesia é possível porque o indivíduo mobiliza de forma inconsciente energias fisiológicas, ou seja, o fluido vital, que impregnam um determinado objeto, movendo-o. A telecinese seria uma exteriorização do psiquismo inconsciente.
Atualmente, a telecinesia é estudada de acordo com a metodologia científica, de forma que parapsicólogos e cientistas já obtiveram alguns bons resultados, como os estudos realizados na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com a dona de casa, a própria russa Nina Kulagina, que durante muitas décadas foi estudada e testada por vários parapsicólogos e cientistas em geral, os quais concluíram que ela realmente possuía telecinese, além de outros poderes paranormais, como clarividência. Nos estudos registraram que quando Nina realizava telecinese, ela passava por mudanças físicas extremamente aceleradas e alteradas nos batimentos cardíacos. Chegava a 240 batimentos por minuto, ondas cerebrais e campo eletromagnético. Em 1990, enquanto ela realizava uma suposta demonstração telecinética, acabou morrendo por ataque cardíaco. Então, meu caro ouvinte, você já está se dando conta, já está percebendo que há uma diferença na abordagem do espiritismo com a metapsíquica e a parapsicologia. Na metapsíquica e na parapsicologia, trata-se dos fenômenos da emancipação da alma, ou seja, do valor anímico do próprio espírito. Ou seja, sem uma abordagem que se estabeleça por um critério moral, sem uma ética obrigatória do exercício dessas faculdades. Então não há uma abordagem aqui exclusiva que dependa da moral do Cristo. E esta é a questão: o comedimento, o equilíbrio, a coerência, o exercício das próprias forças e energias com uma utilização própria, e não simplesmente para espetáculos circenses, para apresentações de público e de curiosos. Portanto, não há consolo, não há conforto espiritual, não há acolhimento, não há um exercício com o sentido do bem propriamente, apenas apresentações de forças anímicas. Vamos continuar abordando mediunidade, metapsíquica e parapsicologia já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando uma nova fase do programa Mediunidade e Obsessão, buscando a origem, o entendimento, a evolução histórica, as atribuições da alma como potencialidade anímica, os recursos da mediunidade. E hoje, nesse capítulo do módulo 1, tema 2, que estamos estudando a mediunidade, a metapsíquica e a parapsicologia, estamos fazendo essas diferenças, esses conceitos, as atribuições do Espiritismo, que se baseia na moral do Cristo, atendendo a todas essas condições fenomênicas, com um sentido útil e que se possa estabelecer como concurso de progresso e caridade. Já as ciências da metapsíquica e da parapsicologia estabelecem exclusivamente uma relação fenomênica das produções anímicas. A metapsíquica objetiva refere-se a uma classe de fenômenos denominado criptestesia, termo criado por Richer para especificar o conhecimento que algumas pessoas obtêm de acontecimentos ou fatos, presentes e futuros,
por intermédio de percepção paranormal, isto é, sem ação dos órgãos dos sentidos. Nessas condições, a pessoa estaria sob efeito de estímulos psíquicos e anímicos, ainda não suficientemente explicados pela ciência. Então, detalhe aqui que estamos nos referindo à ciência da metapsíquica e não à ciência espírita. A metapsíquica objetiva é denominada pela parapsicologia como percepção extrasensorial, ou PES, expressão cunhada por Joseph Banks Rhine, professor da Universidade Duke, estado de Virgínia, nos Estados Unidos da América, e fundador da parapsicologia. No século XX, surge a parapsicologia, também conhecida como pesquisa psi. A parapsicologia, do grego para, além de, e psique, alma, espírito ou mente, essência, mais logos, significa estudo, ciência, significa literalmente o estudo do que está além da psique, viabilizado por indivíduos popularmente conhecidos como sensitivos ou psíquicos. A experimentação científica de tais fenômenos paranormais teve início nos Estados Unidos, em 1927, quando o professor J.B. Rhine fundou o Instituto de Parapsicologia da Universidade Duke, hoje Instituto Parapsicológico de Durham. A parapsicologia é o campo da psicologia que investiga todos os fenômenos psicológicos que aparentemente não podem ser explicados em termos de leis ou princípios científicos naturais. A parapsicologia inclui o estudo e investigação da clarividência, telepatia, transes, telecinese, mediunismo, poltergeist, etc. A finalidade dos parapsicólogos é colocar esses fenômenos no âmbito das leis naturais, ampliando, se necessário, as fronteiras destas últimas. Então é exatamente isso, meu caro ouvinte. Os fenômenos anímicos foram levados para as universidades e hoje são tratados por uma cadeira denominada espiritualidade, também no Brasil, que já aborda outras conquistas da neurociência. No entanto, ainda não estão abordando a base moral do Cristo, que é o que estabelece a conduta de libertação de todo mal, que dá um sentido de vida, de ação lógica pelo sentimento e não nos coloca em condições desfavoráveis pelo desgaste da própria energia vital. Porque o grande problema de toda essa abordagem é a sua aplicação profissional, envolvendo, portanto, dinheiro, envolvendo comércio, e isso está completamente contrário à proposta do Evangelho de Jesus, quando nos ensina a dar de graça o que de graça recebemos. Então, toda a potencialidade anímica que não é utilizada dentro do campo voluntário da ação do bem estará sujeito a energias desgastantes de ação prejudicial daqueles que possam usurpar dessas mesmas energias do mundo espiritual e, portanto, causando as graves consequências, tais como até o desencarne, no caso especificado. E ainda podemos aqui frisar o quanto que estas pesquisas possam estar vinculadas aos mecanismos de propostas de cura, com cobranças. E isso atrai muita gente que não quer estabelecer a sua reforma íntima, mas simplesmente ser aparentemente curado. Neste sentido, Rhine apresentou a seguinte classificação, considerada fundamental para o estudo e pesquisa do assunto. Ou seja, trata-se da sua finalidade colocar esses fenômenos no âmbito das leis naturais. Fenômenos psicocinéticos, PK, psicoquineses, ou TK, telequineses, assim caracterizados
por ações diretas do sensitivo no meio ambiente. Se estas ações produzem grandes efeitos percebidos pelos circunstantes, diz-se macro-PK. As ações menores de pouco impacto ambiental recebem o nome de micro-PK. São fenômenos psicocinéticos. PK. Letra A. A telepatia, transmissão mental de pensamentos e emoções. Letra B. Clarividência, visualização mental de coisas, acontecimentos, cenas e pessoas do mundo físico através de um corpo opaco. Ou à distância, seria a dupla vista da classificação espírita. Letra C. Clareaudiência, percepção de sons, ruídos, frases, músicas, vozes, etc., provenientes do plano físico e do extrafísico, não percebidos pelas demais pessoas. Letra D. Precognição, previsão de acontecimentos futuros. Letra E. Retrocognição, relatos de acontecimentos ocorridos no passado, desconhecidos do sensitivo. E letra F. Psicocinesia, ação mental sobre objetos materiais localizados no plano físico, movimentando-os ou produzindo os efeitos, inclusive alteração de forma. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 17, Na Glória do Cristo. Se entre as vidas magnificentes da Terra uma existe, na qual a mediunidade comparece com todas as características, essa foi a vida gloriosa do Cristo. Surge o evangelho do contato entre dois mundos. Zacarias, o sacerdote, faz-se clarividente de um instante para outro e vê um mensageiro espiritual que se identifica pelo nome de Gabriel, anunciando-lhe o nascimento de João Batista. O mesmo Gabriel, na condição de embaixador celestial, visita Maria de Nazaré e saúda-lhe o coração lirial, notificando-lhe a maternidade sublime. Nasce então Jesus sob luzes e vozes dos espíritos superiores. Usando o magnetismo divino que lhe é próprio, o excelso benfeitor transforma a água em vinho nas bodas de Caná. Intervém nos fenômenos obsessivos de variada espécie, nos quais as entidades inferiores provocam desajustes diversos, seja na alienação mental do obsidiado de Gadara ou na exaltação febril da sogra de Pedro. Levanta corpos cadaverizados e regenera as forças vitais dos enfermos de todas as procedências. Apazigua elementos desordenados da natureza e multiplica alimentos para as necessidades do povo. Sonda os ideais mais íntimos da filha de Magdala quando lê na Samaritana os pensamentos ocultos. Conversa ele mesmo com desencarnados ilustres no cimo do Tabor, ante os discípulos espantados. Avisa Pedro que espíritos infelizes procurarão induzi-lo à queda moral e faz sentir a Judas que não desconhece a trama de sombras que o apóstolo desditoso está sendo vítima. Ora no horto, antes da crucificação, assinalando a presença de enviados divinos, e depois da morte, volta a confabular com os amigos, fornecendo-lhes instruções quanto ao destino da Boa Nova. Reaparece plenamente materializado diante dos aprendizes no caminho de Emaús e mais tarde, em espírito, procura Saulo de Tarso nas vizinhanças de Damasco para confiar na elevada missão entre os homens. E porque o jovem perseguidor do Evangelho nascente se mostre traumatizado ante o encontro imprevisto, busca ele próprio a cooperação de Ananias para socorrer o novo companheiro dominado de assombro. É inútil, assim, que cristãos distintos, nesse ou naquele setor da fé, se reúnam para confundir respeitosamente a mediunidade
em nome da metapsíquica ou da parapsicologia, que mais se assemelham a requintados processos de dúvida e negação, porque ninguém consegue empanar os fatos mediúnicos da vida de Jesus, que diante de todas as religiões da Terra permanece por sol indiscutível, a brilhar para sempre. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.